Olá, galera. Nesse vídeo eu vou corrigir essa questão 9, que foi uma questão que caiu no Enem. Vou tentar resumir aqui um pouquinho o que está acontecendo aqui, né? Ele está dando essa função, já até separei ela aqui, tá? Eu estou até indicando que esse P de X significa preço e esse X aqui significa tempo, tá? Então, na questão ele fala sobre a relação entre a safra e o preço, tá? Quando você tem uma safra muito alta, como tem uma produção muito alta numa safra, o preço fica baixo. E quando a safra é pequena, né, bem escassa, o preço é alto, tá? Então, em um determinado produto, tá? Ele está dando essa fórmula aqui que relaciona o preço em função do tempo. E na pergunta ele quer saber o seguinte: na safra, o mês de produção máxima desse produto é, tá? Então ele quer saber em qual mês vai ocorrer uma produção máxima desse produto. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de X, tá? Ele quer saber o valor de X no qual ocorre a produção máxima. Beleza? Então, o X é o nosso ponto de interrogação, é o que eu quero descobrir. Tá, mas aqui ele não fala em produção, né? Nessa fórmula ele não relaciona produção, né? Só que ele, no texto, ele fala sobre uma relação, né? Ele coloca uma relação entre a produção e o preço, tá? Então, vai ocorrer uma produção máxima quando o preço for o menor possível, tá? Basicamente é isso, tá? Quando a produção for máxima, o preço vai ser o menor possível como consequência. Então, então a gente tem que analisar a partir desse ângulo, tá? Então, se o preço é o menor possível, o que tem que acontecer com essa função, né? Se o preço tem que ser o menor possível, para que isso ocorra, né? Para que o preço seja o menor possível, a função aqui, né? Essa parte aqui, o cosseno, tem que ser também o menor possível. Vê se vocês concordam comigo. Porque se o valor aqui do cosseno for o menor possível, quando multiplicar por 5 e somar com 8, também vai gerar o menor valor possível. Então a ideia aqui é analisar o cosseno, tá? O cosseno aqui tem que ser o menor possível. Na verdade, a gente sabe o valor que o cosseno admite, né? Menor possível. O menor valor que o cosseno admite é -1, tá? Só para lembrar que o cosseno ele vai de -1 a 1, tá? Então, o valor do cosseno tem que ser -1, porque esse é o menor valor que ele admite. Aí quando for fazer as continhas, o preço vai ser o menor possível, tá? Para que o cosseno seja -1, qual deve ser o valor do argumento? Qual deve ser o valor do ângulo, né? Quando é que cosseno vai dar -1? Um dos ângulos é π, né? Cosseno de π vale -1, certo? Então, quando o argumento vale π, o valor do cosseno vale -1. Então, para que esse cosseno valha -1, o valor do argumento tem que ser π. Então, qual é a ideia? Esse ângulo aqui todo ele tem que ser igual a π para poder o valor do cosseno ser -1. Então, a gente pega esse argumento aqui igual a π. Vai ficar assim, ó. πx menos π sobre 6 igual a π, tá? Porque esse argumento tem que ser igual a π para que esse cosseno seja igual a -1. Agora é fazer continha e isolar o x, tá? Só isso. O 6 aqui que está dividindo, passo multiplicando para o outro lado. 6 vezes π vai ficar 6π. Menos π, passo para o outro lado, troco o sinal.
vai ficar 6π mais π, certo? Subir aqui um pouquinho. Πx igual a 6π mais π, 7π. E esse π aqui eu posso passar dividindo, tá? Ou simplesmente corto, né? Tem π dos dois lados da igualdade. Tá multiplicando, pode cortar. Fica x igual a 7. Acabou. Então, para que para que para que esse argumento valha π, o valor de x tem que ser 7, tá? Então, essa é a resposta, né? Só que aqui tá aparecendo uns meses, né? Aí tem que pensar, mês 7 é qual? É julho, né? Lembrando, né, que quando x é igual a 1 é janeiro, x igual a 2 é fevereiro, x igual a 7 vai ser julho. Então, a resposta é a letra D. Beleza, gente? Então, esse vídeo é isso. Valeu!